Olá, seres divinos, tudo bem com vocês? Eu sou o Lucas e sejam muito bem-vindos ao canal On Espiritualidade. Vamos lá, pessoal. Hoje eu tô aqui para conversar um pouquinho com vocês, explicar algumas coisas. E eu queria tratar de um assunto que é muito relevante nos momentos que a gente está vivendo hoje, né? Que seria o despertar espiritual. O que seria esse despertar espiritual? É aquele momento que você passa na sua vida onde você vai a lugares, você conversa com pessoas que já não fazem mais sentido, já não tem o porquê você tá ali, você se sente fora do, fora do seu habitat. Isso é o começo desse despertar espiritual. E o despertar espiritual nada mais é que o seu próprio corpo, sua própria vontade de evoluir, aquilo que você já veio destinado a fazer, começando a se manifestar de uma certa forma. Então, assim, quando você começa esse processo do despertar, você começa a se interiorizar cada vez mais. Você começa, de uma certa forma, a olhar um pouco mais para você. Começa a entender o porquê que você tem uma mania, por que você tem outra, qual que é a melhor forma de você estar tratando isso, né? E eu percebo hoje, assim, que tem muitas pessoas que estão tendo esse despertar espiritual, não estão sabendo como lidar, não estão sabendo o que está acontecendo. E isso está indo para um lado negativo, isso está causando aí umas síndromes do pânico, né, tá causando aí até casos assim mais extremos, até uma depressão, porque a pessoa ela não entende que ela está passando por um processo. Logicamente, não descartando o processo fisiológico, o processo, né, mesmo ali físico da pessoa, às vezes até quando vem de geração em geração. Né, a gente não descarta o quadro clínico também que a pessoa possa ter, a predisposição para isso. Mas de uma certa forma, como muitos, né, sabem, né, tudo que é manifestado no nosso plano físico, ele passa por um plano anterior, né? Existem camadas até chegar aqui no plano físico. E tudo isso começa a ser manifestado nos planos astrais, né? Então começa lá no plano astral manifestado e com o tempo é manifestado no plano físico. Como que funciona? O plano astral ele não tem tempo, é tempo zero. Então é o aqui, o agora, já aconteceu, está acontecendo aqui e agora. Né? É diferente do plano físico, onde a gente precisa se deslocar, né, de um ponto até o outro, onde pode demorar 10 minutos, 15 minutos, que seja. Então é dessa forma que acontece, né, essa manifestação do astral para o plano físico. Então, basicamente, o seu despertar espiritual é uma coisa que está acontecendo lá no astral. Né? É uma coisa que está acontecendo muito lá, além, né, do plano físico. E está se manifestando aos poucos no plano físico para você. Né? É onde eu vejo muitas pessoas começando a procurar as terapias alternativas, né? As terapias holísticas, como o reiki, como a radiestesia, como a mesa radiônica. São terapias que estão aí para auxiliar no tratamento, né? De cura de karmas, tratamentos energéticos mesmo, sintonização e realinhamento dos chakras, né? Então são infinidades assim os benefícios que traz, né, essas terapias aí para a vida da pessoa que está nesse momento do despertar. E é através desse momento do despertar que a pessoa ela começa a entender qual o propósito de vida dela, qual que é a missão de vida que ela tem aqui no plano físico, né? E veja bem, eu não falo num sentido de religiosidade, eu falo no sentido de espiritualidade, do porquê você veio para cá. Então eu vou explicar para vocês, quando vocês estão lá no plano astral, antes de vir para o plano físico, antes de vocês nascerem, né, é determinado como que vai ser a sua vida, você determina isso, né, como que vai ser a sua vida do começo ao fim. Logicamente, acontece que no meio do caminho, né, há muitos outros fatores que influenciam de como isso vai
fluir, né, na sua vida. Né? A gente tem muitas questões físicas, né, principalmente o ego, que é uma coisa que atrapalha muito essa questão do seu desenvolvimento, né, da sua evolução como um ser divino. Então, quando você vem para cá, você vem disposto a passar tudo aquilo que você precisa passar para aí sim alcançar a sua evolução e partir para o próximo nível. Então, o que acontece? Quando as pessoas começam a ter esse processo de despertar espiritual, ela começa a ver as coisas de uma maneira diferente. Ela começa a entender que o lugar dela talvez não seja ali onde ela está, seja no trabalho ou numa roda de amigos, como eu falei no começo do vídeo. Né? Então é interessante, para você que está passando por esse momento, que você que está me assistindo, você fixar a ideia de que é um processo seu, é um processo normal, é um processo evolutivo. E você pode buscar através de várias ferramentas, vários meios de como entender isso aí. O porquê que isso está acontecendo, o porquê que você está passando por esse momento, onde você não entende nada, onde vem aquele desespero, vem aquela angústia, vem aquela tristeza. E o que eu recomendo, assim, principalmente para você que está aí nesse processo, é conhecer um pouquinho sobre o Reiki. Né? O Reiki é uma ferramenta, né? É uma técnica energética que está aí para te auxiliar, para trazer aquele realinhamento energético, né? Trazer a cura de karmas, trazer uma clareza para esse despertar que você está tendo. Né? O Reiki a gente tem aí 3 níveis mais o mestrado. Né? Então, o primeiro nível, principalmente, é o nível do despertar. Então, é o momento que você vai estar despertando. É o momento que você vai estar entendendo o porquê tudo aquilo está acontecendo. É literalmente aonde você começa a encaixar as peças do quebra-cabeça da sua vida. Né? Então, eu queria deixar esse recadinho para vocês em questão ao despertar espiritual, que é um processo normal. Se você está passando por esse processo, não precisa entrar em desespero. Há solução, né? Há ferramentas que vão te auxiliar a passar por esse processo, né, do despertar espiritual. Porque tudo aquilo que é novo, tudo aquilo que está fora do que a gente está acostumado, né, no nosso dia a dia, a gente se assusta, a gente tem medo. E na realidade, o seu processo de despertar espiritual, tudo que você sente nesse momento, é um processo seu, justamente para você evoluir, né? Justamente para você entender cada sentimento que você tem, né? Não só durante o despertar, mas também o antes e o depois. Então é um processo lindo de se ver, não é um processo fácil, muitas vezes é um processo doloroso de se passar. Mas depois que você passa por esse processo, com as ferramentas corretas, com o momento certo, né, você vai olhar para trás daquilo e vai falar assim, poxa, né, hoje, com a cabeça que você, né, vai ter posteriormente, após, você vai olhar para trás e falar assim, realmente, né, eu precisei passar por aquilo, eu precisei passar por aquele processo, porque senão eu não estaria no lugar que eu estou hoje, não estaria com as pessoas que são da mesma frequência que a minha, evolutiva. E a evolução que eu falo é quando a gente busca sempre estar nas frequências mais elevadas, a gente sempre está vibrando nos padrões vibratórios mais altos. O que são esses padrões vibratórios mais altos? Seriam os padrões da alegria, da felicidade, do amor, do prazer, né, como um todo, né? E não nas frequências mais baixas, onde a gente encontra tristeza, raiva, fúria, entre outros ali, que são frequências baixas, frequências negativas, que acabam abrindo portas para outras coisas, outras energias densas, negativas, para influenciar na sua vida e te destruir cada vez mais. Né? A gente tem sempre aquela famosa briga, né, entre o bem e o mal. Então é mais ou menos isso. Então quanto mais o seu padrão vibratório estiver elevado, menos você vai precisar passar por processos ali
com energias mais densas, energias negativas, né? Mas assim, ninguém está salvo disso também, né? Afinal, somos seres humanos, erramos e temos os nossos momentos que precisamos sentir, né? Colocar aquele sentimento para fora, para depois sentir aquela calmaria e aquele alívio. Então é isso, gente. Eu queria deixar esse recado para vocês, um pouco sobre o despertar. Né, isso é uma coisa bem breve. É um processo que cada um vai passar da maneira que foi predestinado a passar. Cada um tem o seu processo, é um processo único. O seu processo não foi igual ao meu e não vai ser igual a de outra pessoa. Né? É mais uma base para você entender que há ferramentas, que você não está sozinho. Tá certo, gente? Um grande abraço aí, então, axé, namastê, gratidão.